Reações químicas. Pessoal, fechando nosso capítulo sobre nosso assunto sobre reações químicas, vou fazer um vídeo, inclusive estou publicando no canal Biologia Evolutiva do Gilvan. São dois pontos importantes, dois sub-itens dentro das reações químicas, que é a questão de uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. O que quer dizer isso? Endo, para dentro. Mas que sentido? Esse tipo de reação, quando acontece, quando a união de dois ou mais, vamos pensar, reagentes, ela absorve calor. E como absorve calor, o que vai acontecer? A tendência é diminuir a temperatura. Um exemplo, vamos pensar no caso, ureia, que é muito usado na agricultura, claro, o mais usado é o nitrato. Você tem nitrito, tem nitrato, que é uma transformação, isso eu vou explicar mais aí no caso na aula diretamente de biologia. Nosso assunto, claro, aqui é química, e esse assunto vai estar fechando o capítulo 6 deste livro que vocês possuem, um dos melhores livros de química. Aqui não estou aqui fazendo propaganda, até porque seria de editora de autor, aqui o livro da Marta Reis, mas para mim o melhor livro de ensino básico de química, estou falando de ensino básico, do Ricardo Feld, não tem outro, só que ele não escreve mais para, vamos pensar, para educação básica, ele deixou de escrever, ninguém segue, não sei nem qual é a situação dele atualmente. Bom, então, a ureia, mas vamos pensar, água, o que vai acontecer? Ela vai ser uma reação endotérmica, claro que tem outras. De que maneira? Como ela vai absorver calor, vai ter na verdade não vai liberar calor, vai absorver, esfria. Você sente isso. Tanto se você fizer isso, você vê que não, o pessoal diz tese gelar, não vai gelar, mas vai esfriar. Então, é um tipo de reação endotérmica. Tem outras reações? Tem. Se a gente for pensar no nosso próprio corpo, a reação é endotérmica de uma certa maneira, quando está havendo a quebra de molécula de glicose, tá? C6H12O6, isso, claro, somado ao gás oxigênio. O que está acontecendo? Nesse momento a gente tem dois processos de teste, se for pensar em termos de energia, calor de energia que está contida nas ligações químicas entre a molécula de glicose. E também, de uma certa forma, entra aqui a molécula, que é dois átomos de oxigênio. Só que isso aí vai reagir, esses reagentes, o produto disso aí é CO2, água e liberação de energia, só que essa energia, uma parte é para a própria manutenção da célula do tecido de órgãos, etc. No entanto, se for um processo muito intenso, vamos imaginar você fazendo uma atividade física, acaba tendo uma reação de uma certa forma, uma liberação de calor, tanto que a gente só aumenta a temperatura numa atividade física e aí libera a dissipação de calor para o meio. É tanto que isso é complexo, eu discuti uma vez isso com um professor de fisiologia, dentro de uma aula na biologia, no caso do ensino superior, e ele disse, é complicado a gente entender isso, porque ora pode ser tratado do ponto de vista endotérmico, outro momento exotérmico, tá? Bom, uma reação exotérmica, o próprio exemplo é a combustão. Por exemplo, a queima, o que acontece? Lembrando, inclusive, nos veículos, a gente pensa em veículo, quando pensa em combustível, biocombustível, um exemplo, o etanol, tem até o biodiesel que usa alguns óleos, vamos pensar, lipídio de algumas plantas, mas no modo geral, mais tem sido utilizado é o combustível fóssil, os combustíveis fósseis que são, de um modo geral, gasolina e diesel, óleo diesel. Então, o que acontece? Essa reação é exotérmica, libera uma quantidade enorme de calor. Inclusive, a perda de energia, que sai na forma térmica de calor, é em torno dos 75%. Uma perda muito grande. Então, isso é um tipo de reação exotérmica. Outras reações exotérmicas, por exemplo, se você vou pegar, por exemplo, isso é hidróxido de sódio. Na verdade, isso aqui, NaOH,
é a popular soda cáustica, tá? E o que acontece? Se você colocar isso aqui na própria água e outras coisas, ela há uma liberação de energia, esquenta, aquece. E aí, nesse caso, é uma reação, tipo de reação exotérmica, liberação de calor. Então, do ponto de vista, aí a gente pode ter uma reação que eu diria endotérmica, que é a fotossíntese. E vou explicar bem claro. O que é fotossíntese? Nada mais que a planta está retirando do ambiente dióxido de carbono, mais água, e está produzindo o que eu acabei de falar aqui, glicose, isso é inicial, pode produzir outras coisas, mais gás, oxigênio. O que acontece? Aqui nesse processo, a planta vai captar energia. Essa energia, é claro que são raios luminosos, que são um total de 9, que o Sol emite. Claro que tem 2 que nós não enxergamos. No arco-íris, por exemplo, enxergamos 7 cores, mas não enxergamos infravermelho nem ultravioleta. Mas esses raios, claro que tem os raios, por exemplo, de cor azul, algumas cores, alguns espectros de onda eletromagnética são mais interessantes para a planta. Ela vai transformar a energia que seria transformada, seria uma conversão de energia luminosa para energia térmica, calor, ela vai transformar isso em energia química. Então essa energia é endotérmica, porque você não vai encostar numa planta, ela vai estar quente. A não ser que você até venha estar pegando fogo. Você vai chegar ali e vai encontrar, é uma planta, tanto que isso é tão básico, tão simples, que você chega, entra debaixo de uma árvore, vamos pensar que tem muitas folhas. Por exemplo, aqui na Caatinga eu vou pegar um exemplo juazeiro, mas pode ser um angico, uma aroeira. Você olha, você chegar e você sente um conforto térmico ótimo. Por quê? Debaixo de uma braúna grande, muita folha, ou de um ipê, outra árvore. Mas se for em outra região do planeta, tem diferentes tipos de plantas. Por exemplo, na Amazônia, pensar numa castanheira, no angelim. Você vai sentir uma excelente situação favorável. Uma porque aumenta a quantidade de vapor d'água no ar, aumenta, vamos pensar, ali naquele local, vai ser bem mais significativo a quantidade de água no forma de vapor, ou seja, a umidade do ar eleva-se. A outra questão é que ela retira essa forma de energia luminosa e transforma em energia química. Essa reação, então, é um tipo de reação também, não é visto, não tem livros, não tem essa descrição, pelo menos não encontrei, não estou dizendo que não existe, mas eu não encontrei nenhum livro do ensino básico, olha que eu já li muitos, eu digo até milhares de livros de biologia e química, ciências, biologia e química, ciências do ensino fundamental, e não encontrei. Mas isso é um exemplo também de reação endotérmica, tá? Então, o que acontece aqui? Ela está transformando, não permite, tanto que a temperatura ali vai ficar ótima, a temperatura debaixo de uma árvore, que eu estou falando uma árvore que tem folha. Se você for debaixo do pé de mandacaru, já não acontece a mesma coisa, tá? Então, era isso que eu queria fechar com vocês que são aí do primeiro ano, que aí no Colégio Estadual Rui Barbosa aqui estão assistindo, estão vendo nessa situação que nós estamos, de educação à distância. Não posso deixar de dizer que não é uma educação à distância. Inclusive, a gente vai fazer algumas aulas por videoconferência, no Google Meet, ou outra plataforma, outra ferramenta, porque aí eu posso aqui chegar a explicar para vocês questionar, perguntar, e eu explicar, ou seja, dentro das indagações que vocês tenham realizar. Então, espero que seja útil para vocês, e na próxima semana eu mando uma atividade falando, envolvendo tudo isso, porque a biologia é vamos pensar, das disciplinas, ou chamado componente curricular, dentro da área da natureza, ciências da natureza.